Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu. E aí, como é que você está? Você em casa, ligado agora comigo, como é que você está? Está debaixo de bênção? Não? Que isso, cabra? Que isso, irmã? Em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mesmo que você não acredite, você já é um abençoado desde o dia que colocou a vida nas mãos de Jesus. Amém? Bom, eu tenho uma palavra hoje para você, mas antes de tudo, olha, não esqueça de dar aí o seu like, o seu gostei, ou o seu dislike, ou não gostei. E aí participa comigo e se inscreve aí no canal, divulga esse trem aí, compartilha com a galera aí, esse canal aqui, o canal do Pão do Céu. Já já eu volto com uma palavra ungida, abençoada por Deus, para você, sua família, para a sua vida. Muito bem, deixa eu compartilhar com você aqui uma palhinha, um pouco daquilo que foi nossa palavra para a escola de inverno deste ano de 2022. E nós estivemos falando para a escola de adoração que funciona dentro da escola de inverno. Na nossa escola de inverno, este ano, nós tivemos uma palavra sobre intercessão para um grupo e uma palavra sobre adoração para outro grupo. Nesse grupo que falamos sobre adoração, eu tenho uma palavra que eu quero rapidamente compartilhar com você aqui, cujo tema é pessoas excelentes fazem coisas excelentes. O Salmo 87, verso 7, o salmista escreve dizendo, que os cantores e os músicos, todos ele a uma dirão: todas as minhas fontes estão em ti. E essa é uma coisa muito interessante, porque as pessoas excelentes, tudo depende de qual é a fonte dela. Uma das coisas importantes, ninguém consegue ir além do que tenha aprendido. Então, a excelência de uma pessoa, ela será limitada àquilo que ela aprendeu, de quem ela aprendeu, das fontes ou da fonte que ela aprendeu. Então é uma coisa óbvia para alguns, que nós não podemos ir além daquilo que nós captamos como informação, daquilo que nós aprendemos, daquilo que é a nossa fonte. O salmista escreveu no Salmo 87, verso 7, que aqueles que servem a Deus, as fontes deles estão no Senhor. Obviamente, quando a gente fala dessa fonte que é o Senhor, precisamos não ser exclusivista no sentido de que essa fonte é unicamente direto do trono. Honestamente, nem todos recebem orientação direto do trono de Deus. Por quê? Porque Deus se vale de várias outras maneiras. É isso que eu quero explicar. Deus muitas das vezes nos ensina através dos nossos filhos. Deus às vezes nos ensina através de uma circunstância adversa que passamos. Muitas das vezes Deus nos ensina por sua palavra. Outras vezes, Deus nos ensina por uma experiência pessoal, um contato íntimo que a gente tem com Deus. Um profeta, por exemplo, ele teve uma experiência muito interessante, onde ele não conseguia entender uma fala de Deus
de que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Como ele não conseguia entender isso, Deus precisou abrir a boca de uma mula para ele poder ouvir que Deus estava falando com ele. Não é comum da parte de Deus usar mulas para falar com a gente. Muitas das vezes Deus fala no nosso íntimo através de uma impressão, Deus fala conosco através de sua palavra, e tudo aquilo que relaciona-se às coisas de Deus, dali eu obtenho informações, dali eu agrego informações. Eu vou explicar para você. O que faz um excelente médico? Só porque ele fez uma universidade federal, isso o capacita para ser um excelente médico? A fonte é excelente. Ele pode ter estudado e feito medicina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Isso, por conseguinte, lhe tornará um excelente médico? É claro que não. Não é apenas uma fonte que o fará ser assim excelente. Tudo que ele tiver aprendido lá dentro da universidade, tudo aquilo que ele tiver captado e todas as informações que lá ele recebeu, ele fazer comparações, cotejar tudo aquilo que ele aprender lá dentro com aquilo que ele vive diariamente, com os livros que ele vai ler, com as residências que ele vai fazer, com a audição de médicos que ele vai ter, com a observação do campo de trabalho, N outras coisas vão fazer a diferença entre a sua mediocridade e a sua excelência. Se as fontes forem excelentes, todo o trabalho será excelente. Quando o salmista diz, as minhas fontes estão em ti, ele está dizendo, a minha fonte é a mais excelente de todas. Então, se você quer ser uma pessoa excelente e obter, portanto, resultados, fazer coisas excelentes, tudo vai depender qual é a sua fonte. Se sua fonte é excelente, suas fontes são excelentes, então o resultado será excelente. Então, sua fonte determina o nível de sua excelência. Uma outra coisa importante que eu quero compartilhar com você é que a excelência também pressupõe o seu objetivo. E o objetivo envolve para quem, por quê e com quê. Muitas das vezes um profissional trabalha prestando serviço para alguém, mas ele acaba desmerecendo o seu cliente, considerando que o seu cliente não é tão exigente assim. Considerando, portanto, que aquele que vai receber o louvor e a adoração dele, aquele para quem ele vai cantar, o auditório, a igreja para quem ele vai cantar, não são tão exigentes assim. Então, esses são os profissionais, são aqueles que louvam na casa de Deus, aqueles que fazem coisas na casa de Deus, fazem tudo que a gente chama meia boca. Mais ou menos. Nunca apresentam algo excelente, a não ser que o auditório seja um auditório maravilhoso, a não ser que o cliente para o qual ele vai entregar a roupa passada, ou ele vai entregar um carro pintado, ou ele vai entregar uma porta feita, ou ele vai entregar uma pintura da casa. Se o cliente é excelente, então ele vai entregar algo excelente. Nesse caso, o seu objetivo vai determinar o seu nível de excelência. Por quê? Se o seu cliente não for bom, você não vai oferecer nada excelente. Mas a questão toda que eu estou afirmando não é que isso seja certo. Mas quando você faz o que o apóstolo Paulo ensina, aquilo que Jesus ensina. O que é que Jesus ensina? Em Mateus capítulo 25, Jesus ensina que quando nós tivermos feito alguma coisa, por exemplo, em Mateus 25, Jesus separa os bodes das ovelhas. E aos bodes ele diz,
Porque eu tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestistes. Jesus, quando fala a esses que a Bíblia classifica de bodes, Jesus está falando para eles, diz para eles: quando vocês deixaram de fazer estas coisas a um desses meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Do mesmo modo, quando ele fala aos da direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, estava nu e me vestistes, e várias outras coisas. Jesus classifica que quando uma pessoa fez algo a esses pequeninos dele, a ele o fez. O apóstolo Paulo ensina em Colossenses que tudo que fizermos devemos fazer como se fosse ao Senhor e não aos homens. Esse é o nível de excelência. Então, quando eu olho para uma coisa e para um cliente, eu olho para uma igreja, para um auditório e penso: esse cliente é mais fraquinho, esse auditório tem menos gente, essa igreja é mais simples, e eu ofereço algo meia boca, é porque eu não estou olhando que por detrás desta pequena igreja, que por trás desse pequeno auditório, que por detrás desse cliente simples está o Senhor, porque eu não olhei para o meu verdadeiro objetivo, eu olhei com falta de excelência. Mas se você olhar que por detrás do seu cliente mais simples está a excelência de Deus para a igreja mais pequena ou menor, você olhar e vir o Senhor atrás, você sempre oferecerá o melhor. Por quê? Por que você vai agir desse modo? Você vai oferecer coisas excelentes, sempre excelentes, porque o seu caráter é esse. O que determina o nível de excelência que uma pessoa faz não é necessariamente o objetivo a quem ele vai atender, mas o porquê do objetivo. Porque o meu caráter é ser excelente. Uma pessoa que se treina a ser excelente e transforma o seu caráter em ser excelente, qualquer coisa que ele fizer, ele o fará de maneira excelente. Qualquer coisa. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, que um dos objetivos de fazermos a coisa excelente é que isso vai levar o seu nome. Se você não fizer a coisa excelente, seu nome também vai. E vai mal. Quando você é convidado ou solicitado, ou você é voluntário para limpar os banheiros da igreja, para limpar os banheiros da empresa, para limpar o banheiro de casa. Quando você limpa e faz com excelência, quando alguém entra e diz: meu Deus, que banheiro maravilhoso! Quem limpou? Quando se chega numa igreja, pequenininha a igreja, mas você ouve alguém cantando com uma maestria e você não sabe quem é, você pergunta: quem é? Quando você passa na frente de uma casa e vê um portão tão bem feito, a pergunta é: quem fez? Porque leva seu nome. E esse é o objetivo. A excelência leva o seu bom nome. Por quê? Porque esse é o seu caráter. Com o quê? Com qualquer coisa. A pessoa cujo caráter é excelente e a pessoa que está sempre trabalhando para Deus, olhando fazer o melhor para Deus, porque o seu caráter é excelente e ele olha sempre para a excelência de Deus, ele nunca dará desculpas porque não tem materiais excelentes para fazer. Ele transformará qualquer coisa que lhe dão em material excelente. Muitas das vezes, a gente pede para uma determinada pessoa fazer algo para nós. E aí a pessoa, quando volta, e a gente pergunta: e aí, fez o que eu te pedi? Não, não pude fazer. Por que não fez? Eu não consegui esse material. Isso cria em nós um tom de decepção.
porque nós esperávamos que aquela pessoa fosse dar um jeito. E nós chamamos se vira. As pessoas cujo caráter são excelentes e cujo objetivo está sempre na pessoa de Deus, eles se viram para fazer o melhor. Eles pegam madeira e transformam parecer em ferro. Eles pegam uma decoração simples e transformam numa coisa maravilhosa. Eles pegam uma música simples e a cantam de uma maneira formidável. Uma das coisas muito interessantes é quando eu ouço determinados cantores se apresentando. Na igreja, muitas das vezes, nós vamos pessoas que querem simplesmente aparecer, querem uma oportunidade. Porque elas querem apenas uma oportunidade, elas ensaiam de qualquer jeito. Às vezes, a voz dela não se encaixa naquele tom, mas ela quer cantar ali porque ela quer aparecer. Porque ela quer parecer com aquele cantor que cantou aquela música. O objetivo dela não é a excelência. Porque se nós buscamos a excelência, nós vamos fazer a coisa de modo original. Essa é uma das características interessantes da pessoa de Deus. Deus é sempre tão original. Uma pessoa excelente, ela busca ser sempre original. Então, uma das coisas importantes para você colocar nesse seu coração, que a busca da excelência deve ser o resultado do seu caráter. E você precisa sempre lembrar que não importa a quantidade da coisa que você tem em suas mãos, porque esta é a parábola do servo bom e do servo mau. Quando aquele senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento, cada um multiplicou os seus talentos? Não, o que recebeu 1 não multiplicou. Em Mateus nos ensina que o Senhor deu os talentos conforme a capacidade de cada um, porque ele entendia que cada um tinha a sua própria capacidade. Mas o que recebeu 1 talento, ele se acovardou. Ele se acovardou por medo do seu Senhor. Todas as vezes que você trabalha por medo, você não faz nada excelente. A excelência requer uma coragem. Coragem para ser o melhor. Coragem para fazer algo original. Coragem para não ter medo de ser repreendido porque inventou uma coisa nova. A excelência busca isso. Por isso que Jesus disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Para uma pessoa chegar na gerência, para uma pessoa chegar à direção de uma empresa, para a pessoa chegar a ser dono de uma empresa de sucesso, precisa ter um caráter excelente, precisa sempre ser fiel no pouco para ser colocado no muito. E minha palavra final para você é: decida agora o que você quer ser. Sim, Isaías 1,19 diz, claramente a palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor. Então é uma questão de querer. Se você quer a vida eterna, você tem que entregar a vida a Jesus. Você precisa confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você pode tentar de todos os outros modos chegar à vida eterna, mas a Bíblia diz que há um só caminho, uma só verdade, há um só Salvador. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A originalidade, ela só consegue ser única. E a excelência do que Deus nos deu passa através do seu Filho Jesus. Isto é original. Você pode tentar fazendo boas obras, você pode tentando ser bonzinho, mas esse não é o plano de Deus. Você tem que fazer uma escolha. E a escolha que você vai fazer é, você quer chegar na vida sendo bonzinho? Você quer chegar na vida fazendo boas obras? Você quer chegar na vida através de reencarnações? Ou você quer chegar na vida através de Jesus? Escolhei hoje a quem sirvais. Você quer seguir na sua idolatria? Você quer seguir na vida que você leva e quer chegar à glória celestial?
A palavra diz: escolhei hoje, escolhei agora a quem sirvais. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Não é simplesmente escutar a Bíblia, mas escutar os princípios de Deus. São os princípios de Deus que levam-nos à excelência. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, e o tempo todo eu faço isso, eu vivo uma vida de excelência. Quando eu decido que, como crente em Jesus, onde eu for, eu serei um bom profissional, eu serei um homem de Deus, eu serei uma excelente pessoa, eu serei um excelente pai. Todas as vezes que eu penso dessa maneira e eu penso que vou fazer tudo isso para a glória de Deus, onde eu for, eu não levarei o nome de Deus em vão. Todas as vezes que uma pessoa que se diz temente a Deus e ela faz algo meia boca, canta mal, ela trabalha mal, ela serve mal, ela leva o nome de Deus em vão. Principalmente quando ela diz: eu também sou crente, e não faz um trabalho de excelência, isso leva o nome de Deus em vão. Porque uma pessoa que não conhece a Deus vai dizer: como pode essa pessoa que diz ser temente a Deus fazer algo tão ruim desta maneira? Isto é levar o nome de Deus em vão. Então eu te desafio a fazer o melhor sempre. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa aprender. Talvez nós saibamos fazer muitas coisas. Não é problema você dizer: eu de tudo eu sei fazer um pouco. Mas você precisa ser excelente, pelo menos em uma coisa. Então busque o caminho da excelência. Se você não consegue ser excelente em várias coisas, tente ser excelente em uma coisa pelo menos. Quando alguém fizer referência, dança, fulano é referência. Quando alguém falar guitarrista, fulano é referência. Quando alguém falar tecladista, você é referência. Quando falar cantor, vão lembrar de um excelente cantor, esse é referência. Por quê? As pessoas sempre vão lembrar daqueles que são excelentes e que aquilo que ele faz são excelentes. E se há alguém que é de uma excelência maravilhosa, essa pessoa é Jesus, porque ele morreu com excelência por mim e por você. Ele ressuscitou, e isso foi excelente, porque só ele ressuscitou desta maneira pelo poder do Espírito Santo. E da agora em diante, todos aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados para a glória do Pai. Ele fez a obra original, excelente, e agora, em Cristo Jesus, eu também terei uma vida excelente. Deus te abençoe. Esta é a minha palavra para você. Esse é o meu desafio para você. Seja sempre excelente, porque pessoas excelentes fazem coisas excelentes, alcançam resultados excelentes e são premiados com a excelência. Bom dia, Deus te abençoe!